Política. Polícia Federal admite vigilância intensiva das redes sociais de jornalista português em perseguição política direcionada. A Polícia Federal admitiu que acompanhou as atividades nas redes sociais do jornalista português Sérgio Tavares, conforme declarou o diretor de Polícia Administrativa da PF, Rodrigo de Melo Teixeira, durante uma audiência no Senado Federal nesta terça-feira, 19. Teixeira destacou que algumas postagens de Tavares foram consideradas de teor questionável, chegando a serem classificadas como potencialmente criminosas, especialmente os comentários que dirigiu à Suprema Corte, os quais ele descreveu como ataques à honra dos ministros. O diretor da PF também mencionou críticas de Tavares em relação à legitimidade das urnas eletrônicas, afirmando que não há evidências de irregularidades nesse processo. Além disso, apontou que o jornalista expressou apoio aos protestos de janeiro de 2023, informações obtidas através das redes sociais de Tavares. Quanto à detenção do jornalista, Tavares foi retido por 4 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 25 de fevereiro, quando tentava entrar no Brasil para participar de um evento pela democracia na Avenida Paulista. O Partido Português Alternativa Democrática Nacional, ADN, exigiu uma posição do governo lusitano sobre o ocorrido, denunciando o episódio como uma perseguição fascista por parte da extrema-esquerda. O ADN responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e classificou a detenção como um ataque político a um cidadão português. Ministro do STF persegue deputado de oposição por ter chamado Lula de corrupto. A pedido de Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e atual membro do Supremo Tribunal Federal, STF, a Polícia Federal, PF, está investigando se o deputado federal Gilvan da Federal, PLES, cometeu um crime ao se referir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ladrão e corrupto. As declarações de Gilvan foram feitas em julho de 2023, durante um evento do Movimento Pro Armas em Brasília, e o inquérito está sob a responsabilidade do ministro Luiz Fux do STF. O delegado encarregado do caso argumentou que o parlamentar pretendia atacar a honra de Lula ao chamá-lo de ex-presidiário, ladrão e corrupto. Além disso, mencionou que Gilvan da Federal também citou as condenações do petista por lavagem de dinheiro e supostamente enviou uma mensagem ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, sugerindo que ele deveria portar uma arma caso fosse homem. O deputado está agendado para depor à PF na quarta-feira, 20. A abertura desta investigação ocorre em um momento de queda de popularidade de Lula, como relatado por Oeste. Nos últimos 30 dias, o número de seguidores do presidente diminuiu 0,18%, enquanto os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro aumentaram 0,5% no mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Instagram, um aplicativo para o controle de informações no Instagram. Durante uma reunião com seu marqueteiro, Sidônio Palmeira, Lula discutiu estratégias para melhorar a comunicação do governo, em resposta às recentes pesquisas que evidenciam uma queda de popularidade. Palmeira, responsável pela campanha política de Lula em 2022, afirmou anteriormente em entrevistas que a esquerda está perdendo espaço para a direita nas redes sociais. Estadão pede, chega de enrolação. Conclua logo o inquérito sobre as milícias digitais no STF. O Estadão defende a conclusão do inquérito sobre as milícias digitais no STF, destacando a demora e a falta de transparência que levantam suspeitas sobre as motivações do relator e a competência da Polícia Federal. O editorial ressalta a prorrogação contínua do inquérito das milícias digitais por quase 3 anos, juntamente com outros casos similares, como o das fake news e dos atos antidemocráticos. A falta de transparência nessas investigações levanta dúvidas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, sugerindo possível motivação inapropriada. O jornal argumenta que a prolongada duração das investigações pode indicar a incompetência dos agentes da PF ou um exercício excessivo de poder por parte do STF. Destaca-se que a inconstitucionalidade das prorrogações repetidas compromete a credibilidade do próprio tribunal. Embora o Estadão tenha defendido anteriormente a intervenção do STF para proteger a democracia em face de ameaças excepcionais, agora argumenta que tais ameaças não mais persistem. Portanto, enfatiza a importância da PF concluir as diligências pendentes e Moraes garantir profissionalismo na condução do inquérito. Adiar o encerramento do inquérito até as eleições municipais aumentaria o descrédito no STF e suscitaria suspeitas sobre as intenções políticas de Moraes, prejudicando tanto a corte quanto o país. Em um caso de clara perseguição política, Polícia Federal indicia ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta adulteração em cartão de vacinação.
A Polícia Federal, PF, acusou formalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro por suspeita de adulteração de seu cartão de vacinação, conforme relata o G1. Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. Além de Bolsonaro, outras pessoas foram listadas como indiciadas pela PF, incluindo o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Gutenberg Reis, CMDB-RJ, e mais 13 indivíduos. O Ministério Público Federal, MPF, será responsável por decidir se irá apresentar uma denúncia contra Bolsonaro ou se arquivará o caso. As penalidades para esses crimes variam de 1 a 3 anos de prisão para associação criminosa e de 2 a 12 anos para inserção de dados falsos em sistemas de informações. O advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, criticou o vazamento da informação para a imprensa antes que a defesa fosse notificada sobre o indiciamento. Os detalhes da investigação que levaram ao indiciamento de Bolsonaro ainda não foram divulgados. O inquérito foi aberto para investigar uma dose da vacina contra a Covid-19 registrada no cartão de vacinação de Bolsonaro, que teria sido aplicada em 19 de julho de 2021 em São Paulo, embora documentos mostrem que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Além disso, o lote da vacina Janssen registrada no cartão de Bolsonaro não havia sido fabricado naquela data. O caso foi investigado pela Controladoria Geral da União, CGU, que recomendou o arquivamento da investigação. As outras 2 doses registradas no cartão de vacinação de Bolsonaro foram aplicadas em 13 de agosto e 14 de outubro de 2022, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A investigação preliminar da Controladoria Geral da União levou a uma operação da Polícia Federal em maio do ano passado, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que resultou na prisão de Mauro Cid e outras 6 pessoas, bem como em mandados de busca e apreensão na residência do ex-presidente.